Olá, meus amores do sexto ano, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, onde daremos continuidade ao nosso conteúdo, certo? Então, convido vocês a pegarem os livros de língua portuguesa e abram na página 275. Isso mesmo, 275. Hoje nós trabalharemos pronomes pessoais. O que são pronomes pessoais? Para que servem, os pronomes pessoais? Principalmente dentro dos textos, nós utilizamos os pronomes pessoais. Qual a função do pronome pessoal? A função maior dele é para evitar repetições dentro do texto. Nós já iniciamos na sala de aula, lembram? Então vamos lá. Pronomes pessoais, página 275. Pronome é a palavra que representa ou acompanha o substantivo, indicando-o como pessoa do discurso. Na conjugação existem 3 pessoas do discurso, ou pessoas gramaticais, certo? Então nós temos 3 porque nós temos o singular e nós temos mais 3 porque nós temos o plural, certo? Então vamos lá, primeira pessoa, eu, quem fala, certo? Segunda pessoa, tu, com quem se fala. E terceira, ele ou ela, de quem se fala. Então, nós temos 3 pessoas gramaticais ou pessoa do discurso. Eu, tu, ele, certo? E nós teremos também as pessoas no plural. Nós, vós, eles ou elas, certo? Chamamos de pronomes pessoais aqueles que substituem o substantivo, indicando às pessoas o discurso. Observe. Nós temos um exemplo, gostaria que vocês acompanhassem esse exemplo da página 275. Minha esposa é enfermeira. Então, dentro de um texto, possivelmente, para não haver a repetição ou minimizar ou acompanhar, nós temos os pronomes pessoais. No caso, ela é enfermeira. Se eu fosse me estender a falar da esposa, que é enfermeira, eu poderia utilizar ela, porque é a pessoa de quem estamos falando, de quem se fala, certo? Então, ela é enfermeira, terceira pessoa do discurso. No caso, ela para o feminino e ele para o masculino, certo? Página posterior, 276. Nós temos assim. Outro exemplo. As pessoas que gostam de viajar sempre preferem um destino diferente. Então, nós estamos falando das pessoas que gostam de viajar. No caso, como são pessoas, nós trocaremos ou substituímos as pessoas que gostam de viajar por elas. Nós temos aí, elas sempre preferem um destino diferente, certo? Nós temos lá a terceira pessoa do discurso. Lembrando que essa terceira pessoa é a terceira pessoa do plural, eles ou elas. No caso, nós estamos falando das pessoas, então são elas, certo? No quadro seguinte, observe a classificação dos pronomes pessoais. Nós também chamamos pronomes pessoais do caso reto, porque dentro da gramática da língua portuguesa nós temos os oblíquos, que veremos depois, certo? Então nós temos aí as 3 pessoas gramaticais do singular e nós temos as 3 pessoas gramaticais do plural. Então vamos lá. Primeira pessoa, eu, caso reto, eu, como eu falei. Aqui já tem o caso oblíquo, é bom que vocês saibam logo. Me, mim, comigo, tudo que é referido a mim, certo? Segunda pessoa do discurso, tu, caso reto. Caso oblíquo, ti, te e contigo. Terceira pessoa, ele ou ela. Se, se, consigo, o, a, lhe. Tudo que se refere à pessoa de quem se fala. E nós também temos aí as pessoas gramaticais do plural, primeira pessoa nós, eu, mais alguém ou mais outras pessoas. Sempre o nós eu me incluo, o falante. Nós ou conosco, caso oblíquo. Segunda pessoa, vós, tu, mais alguém ou mais outras pessoas. Vós ou convosco. Vocês sabem, que o vós, dentro da língua portuguesa, ele não entrou, vamos dizer, ele não deixa de existir. Ele existe, como vocês sabem, mas que ele entrou em desuso.
Então nós vamos ver esse vós geralmente em livros literários bem antigos. Hoje nós temos, né, falamos o vocês ou você, que é uma forma de tratamento que basicamente tomou, né, por conta do vós. E terceira pessoa do plural, eles ou elas, ele mais alguém, se, si, consigo, os, as e lis. Isso vocês irão perceber geralmente dentro dos textos. Por quê? Porque é onde nós fazemos a troca, né, para que não haja as repetições, certo? E nós iremos ver logo a mais textos, né, atividades que vocês irão praticar para poder relacionar, compreender quem são as pessoas do caso reto, as pessoas pessoais, os pronomes pessoais, perdão, e o oblíquo. Veja na prática que os pronomes pessoais substituem os substantivos. Como que eles fazem nessa substituição por o substantivo? Nós temos os grandes atletas treinam diariamente para superar seus limites. Nós temos aí o substantivo, né? Os grandes atletas, eles treinam diariamente para superá-los. Superá-los, então já remete, né, aos atletas. Então isso vocês irão observar, como eu já falei, principalmente dentro dos textos, que é onde já se trata do termo, e para que não repita, né, para que não haja essa repetição, nós utilizamos os pronomes pessoais ou essa substituição dos substantivos, certo? Para poder continuar e para que o texto, né, tenha coesão, coerência, que é muito importante. Temos lá os pronomes pessoais oblíquos, o, a, os, as, se transformam quando se ligam a verbos terminados em R. Lembram lá das terminações dos verbos infinitivo, o subjuntivo e o... Quero falar os modos verbais, mas é os nomes dos verbos e o infinitivo, certo? Aí nós temos S ou Z. Nesse caso, os verbos perdem essa letra e os pronomes ganham a letra L, lo, la, los e las. Exemplo. Tudo, né? A gente confirma com exemplo. Os alunos convidaram os professores para o aniversário. Agora, né, com o exemplo, colocando, né, a substituição, a troca. Eles convidaram-nos para o aniversário, certo? Então, há essa troca dentro dos textos, principalmente dentro dos textos, porque é um termo que você já falou e você não quer repetir, então você utiliza os pronomes pessoais, tanto do caso reto como do caso oblíquo. No caso aqui dos professores, né, o oblíquo, convidaram-nos. Os pronomes pessoais oblíquos, o, a, os, as, se transformam quando se ligam a verbos terminados em M. Nesse caso, eles adquirem as formas no, na, nos e nas. Exemplo. Esse exemplo não tem no livro. Ana comeu pizza ontem, mas Ana quer comer novamente pizza hoje. Olha como Ana é comilona. Então, nós poderíamos fazer a troca. Ana comeu pizza ontem, mas ela quer comer novamente pizza hoje. Percebam como que o texto, né, ele ganha outro significado, outra harmonia. Isso nós chamamos de coerência, coesão dentro do texto, né? Essa repetição ela não é boa dentro do texto. Então, para que não haja essas repetições, novamente, nós utilizamos os pronomes pessoais do caso reto e também, dificilmente, mas utilizamos também o caso oblíquo, certo? Nós temos um quadro, vamos logo terminar esse lado, né? 277. Há pronomes pessoais que usamos para nos referirmos a pessoas de maneira íntima ou cerimoniosa. São chamados de pronomes de tratamento. Veja alguns exemplos desses pronomes. Esses aqui é como se fosse um pronome de tratamento, como você fala com uma pessoa que é uma autoridade, uma pessoa mais idosa, quando você fala com um professor, com um pai. Eu, pelo menos, chamo os meus pais, né? Senhor, senhora.
Então, e vocês chamam como? É aquele respeito, né? Então, são chamados pela forma de tratar o outro, chamamos os pronomes de tratamento. Nós temos alguns exemplos aqui no quadro. Vamos lá. A senhorita Gabi estuda no Santa Maria. Quando nos referirmos à senhorita, é uma pessoa que ainda não é casada, é uma pessoa que é solteira, senhorita. Também uma forma de respeito, né, de tratamento com o outro. Outro, você gosta de praia? No caso aqui nós, né, da nossa região, geralmente utilizamos até o tu. Tu gosta de praia? Não é assim? Mas o você é a forma de tratamento mais adequada, né, de acordo com a gramática. Dona Azinete é uma mulher exemplar. Geralmente nós chamamos as pessoas mais velhas e mais íntimas de dona, de senhor. O seu fulano de tal, a Dona Maria, certo? Também é um pronome, né, em respeito, em tratamento ao outro. Seu Amaro torce muito pelo seu time. Seu Amaro. Eles estão aí em negrito, para vocês saberem quem são os pronomes de tratamento. Peço a Vossa Senhoria que atenda a minha solicitação. Por último, Vossa Excelência é um político ficha limpa, deputado. Esses pronomes de tratamento vocês utilizam, todos nós utilizamos no nosso dia a dia, então fica bem mais fácil de vocês identificarem os pronomes de tratamento. Eles servem mesmo para tratar as pessoas mais íntimas, mais próximas, com aquele ar de respeito, de cerimônia, que aprendemos, né, ao decorrer da nossa vida. Aí nós temos, apesar de usarmos os pronomes de tratamento para nos referirmos à pessoa com quem falamos ou de quem falamos, o verbo fica sempre na terceira pessoa. É bom que vocês observem. No Brasil, o pronome vós está praticamente em desuso, que foi o que eu falei bem no comecinho. Ele aparece apenas em alguns gêneros textuais e situações comunicativas específicas, como na linguagem poética e em discursos muito formais. Na prática, o pronome vós foi substituído por vocês. Isso também já até, né, me antecipei um pouco. Da mesma forma, o seu correspondente oblíquo, vós, também é usado raramente, sendo substituído pela forma a vocês, com quem eu disse, um exemplo, né? Como eu disse a vocês. Eu disse a vós, fica até meio estranho, né? Pela questão mesmo da utilidade, do desuso, fica meio que estranho. Então é muito mais comum vocês utilizarem e observarem o vocês, certo? E na linguagem poética, como vocês sabem, é aquela linguagem bem sentimental. Então eles ainda utilizam, né, o vós. Mas dentro do nosso dia a dia, nós utilizamos mais o você, né? A partir da linguagem coloquial. Na página 276, é importante vocês observarem, nós temos um quadrinho laranja, onde tem o seguinte: aprenda mais. Nos textos, uma das funções dos pronomes é evitar a repetição desnecessária de palavras e expressões. Observe. Então, como eu falei para vocês, a maior função do pronome pessoal dentro dos textos é evitando a repetição desnecessária. Como vocês sabem, um texto muito repetitivo, palavras muito repetitivas, o texto não fica coeso, fica sem conexão. Então, quando vocês fazem, né, produções, vocês percebem que geralmente você troca o nome da pessoa com quem se fala por ela, por ele, para facilitar e para deixar o seu texto mais coeso. Temos o seguinte, o exemplo. Ana e Marta são irmãs gêmeas. Como minha irmã e eu, Ana e Marta nasceram em 22 de setembro de 1986. Por isso, minha irmã e eu sempre convidamos Ana e Marta para comemorarmos juntas o nosso aniversário. Prestem atenção que dentro desse pequeno texto há essa repetição que deixa a gente assim, meio que de quem está falando? Quem é Marta e eu, as irmãs gêmeas, e fica um pouco, né, embaçado, embaralhado.
temos o seguinte: substituindo os termos repetidos de maneira desnecessária, teríamos. Olha como fica bem mais simples, bem mais fácil. Ana e Marta são irmãs gêmeas. Como minha irmã e eu, elas nasceram em 22 de setembro de 1986. Por isso, nós sempre as convidamos para comemorarmos juntas o nosso aniversário. Olha como dá para vocês entenderem bem melhor quando não há repetição, porque aquela repetição deixa a pessoa embaralhada. Não fica de quem ela está falando. É de Marta, de Ana, eu e minha irmã, e fica... E já o texto, né, com a substituição, vocês perceberam a diferença e como é bem fácil, né, a gente entender de quem que elas estão falando, de quem ela está se referindo. Temos assim, outro, né, abaixo. Quando substituímos termos repetidos por pronomes, a referência entre eles deve ficar clara. Nesse caso, os pronomes foram ditos anteriormente. Não entendeu? É simples. Então, quando você for usar os pronomes pessoais, tem que ter muito cuidado de quem você está fazendo a referência. Porque às vezes a referência ela pode ficar não clara ao leitor, que também poderá, igual o texto, né, com a repetição, ele pode ficar em dúvida de quem se trata. Então, sempre você tem que utilizar no seu texto clareza, certo? Clareza para quem está lendo, para que ele possa detectar e entender de quem se fala. Nós temos o pronome elas, se refere a Ana e Marta. O pronome nós se refere a minha irmã e eu. O pronome as se refere a Ana e Marta. Então, isso tudo deu para nós percebermos as substituições a quem se refere. Se por um acaso houvesse essa substituição e você não conseguisse falar de quem os pronomes estão fazendo a substituição, não ficaria um texto claro, coeso, né? Como que o leitor iria saber quem são as pessoas do discurso? Como que ele iria fazer essa substituição certa? Certo? Então é bom que vocês se atentem, né, na hora de fazer as substituições, certo? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham uma ótima tarde, bons estudos, porque agora vocês irão ficar com uma atividade. A atividade da página 277, Prática Linguística, ela vai até a página 281, certo? A página 277 até a 281. Parece grande, mas tem algumas questões, né? Como vocês sabem, as questões de marcar, certo? Então, espero que quando vocês fizerem, né, a atividade, só me enviar. E as pessoas que estão estudando em casa, na sala, na verdade, a gente faz a correção juntinhos. E os demais, depois eu faço a correção, certo? Então, por hoje é só. Espero que tenham uma semana, né, de muito proveito, que tenhamos, na verdade. E por hoje é só. Tchau, tchau. Bons estudos. Beijos.